Foco, o momento da palavra. Oh, glória a Deus! É bom demais ter você aqui conosco. Essa reflexão de hoje você pode acompanhar ela no YouTube da pastora Cícera Pereira. Vai lá, entra no nosso YouTube, no nosso canal, vê os nossos vídeos que lá estão, compartilha com outras pessoas, nos ajude a evangelizar e também a edificar as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Hoje eu quero falar para você sobre o poder, a condição que Deus nos dá todos os dias de recomeçar. Ainda que sabemos que não é fácil recomeçar e uns não sabem sequer onde estão, quanto mais como recomeçar em alguns momentos por conta do que aconteceu. Todo mundo quer recomeçar em alguma área da vida, seja uma área ou outra, e tem pessoas que às vezes estão com todas as áreas dela realmente necessitando de um novo recomeço. Mas a questão ou a palavra é como recomeçar. Então eu tenho uma instrução boa aqui para você. Como recomeçar é como a nós estabelecermos algumas metas para vivermos alguma coisa nova. Isso é recomeçar, restaurar a nossa vida. Uns mudam de cidade, outros mudam de igreja, outros acham necessário mudar de trabalho, outros deixam, lamentavelmente, as suas próprias famílias. Talvez a aflição seja tão grande que não dá para ver, né, uma porta de saída dentro daquele contexto. Não há uma clareza sobre o que fazer e muitas pessoas nesse momento faz qualquer coisa na ânsia da mudança. Mas quando você vai para a Bíblia tem os passos, sabe, passo a passo de como você fazer uma mudança e fazer uma mudança em segurança. Por exemplo, abra sua Bíblia lá no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Então veja, quando você lê esse livro, esse capítulo ou todo o livro, você vai encontrar que Neemias, ele estava bem, e de repente tudo desaba. Porque as coisas são assim. Ele ouve de alguém que o seu povo estava mal, a cidade totalmente destruída, e mesmo ele estando dentro de um contexto, porque ele trabalhava para um rei próspero em outra cidade, essa notícia fez com que entristecesse muito o coração de Neemias. Por quê, pastora? Porque era o seu povo. Sabe, a Bíblia diz que quem não cuida do que é seu é pior do que os incrédulos. Era o seu povo, era a sua gente que estava precisando dele. Era a história dele, porque você pode mudar de lugar, você pode mudar de estado, de país, mas você não sai da história do seu povo. Você tem uma história. O que foi antes, o que é agora e o que será depois. E o que ele faz? Exatamente isso que nós vimos aqui no versículo 4, depois de lamentar bastante, depois de alguns dias, veja que não foi de imediato, veja que não foi sobre o calor da informação, não foi dentro de uma ansiedade. E sabe, eu chamo a sua atenção porque essa é, sem sombra de dúvida, a questão número 1 da geração que temos agora diante dos nossos olhos. Nossa geração não quer chorar, nossa geração não quer sentir, ela quer apenas continuar, mas continuar a partir do quê? Vamos pensar um pouco. Essa geração, ela não tem dado certo em algumas coisas, por quê? Porque muitos estão vivendo em um adoecimento psíquico desenfreado. Talvez uma das causas é que não quer passar pelo processo. Não queremos chorar mais. Mas isso faz parte da nossa vida. Não há como você pular, queimar as etapas da sua vida. Você precisa saber que o mundo, existem situações dentro dele e você, lamentavelmente, ou graças a Deus, ainda está no mundo. Então, o que nós vemos? Em algum momento, eu encontro pessoas
que me contam uma história de vida sobre algumas coisas que lhe acontecem em seus relacionamentos, e isso pode ser homem e mulher. Essa pessoa sofre muito, mas quando tudo isso acaba, ela já quer viver algo novo. É só o que tem na mente dela. Ela não dá tempo de passar pelo processo de refletir por que ela entrou naquilo, como aquilo se desencadeou, qual foi realmente, né, a ação, o gatilho disparado para ela poder viver aquilo tudo. E quando você diz para essa pessoa, aquiete, ela diz, não, eu tenho que fazer algo novo por mim de imediato. E essa pessoa, de repente, você vê, e ela já está vivendo uma outra história com outra pessoa. E ela ainda diz assim, ó, não tenho tempo a perder. Alguém aqui já ouviu isso na sua vida? E sabe o que acontece com esse tipo de gente quando eu encontro ele meses depois, às vezes até semana? Essa pessoa, ela está novamente machucada. E por quê? Porque não era hora de recomeçar, ou pelo menos não de recomeçar daquela maneira. Era hora de primeiro ser curado das suas feridas. Era hora de primeiro se encontrar consigo mesmo e com o seu Criador para receber a direção, a instrução de como fazer, o que fazer, a que hora fazer. Deixa eu dizer algo para você. Quando o Neemias fala de jejum, ele está falando que nós sabemos que o jejum, ele promove uma tristeza. O jejum, ele enfraquece a carne. O jejum, ele te conecta com o céu. Não é apenas para você parar de comer. O nome disso é dieta, quem para de comer. Mas o jejum é buscar a face de Deus. O jejum é mostrar para nós mesmos que não podemos, é fato, e que não vamos conseguir porque somos limitados sozinhos. E por isso, o jejum também, ele é um ato de arrependimento pelos meus pecados, pela minha casa, pela minha família. Acima de tudo, é uma consciência de que somos destruídos por desobedecermos a Deus. Por consequência das nossas atitudes, nós somos derrotados porque agimos de forma independente de Deus. E o jejum, ele vai mostrar tudo isso para você, porque se você não reconhecer tudo isso dentro de um jejum, isso não é jejum, isso é dieta, isso é tirar o alimento da sua saúde. Então, quando você vai para Neemias, desde o versículo 6 em diante, você vai ver Neemias, primeira coisa, confessando o pecado dele, confessando o pecado daquela geração, confessando o pecado do seu povo, sabe, pedindo perdão, trazendo à memória a palavra do Senhor, para no final, no versículo 10, ele dizer, esses são os pecados do teu servo, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. E ainda traz à memória, a memória de Deus, a própria palavra do Senhor. Então, queridos, Neemias, ele não foi dar um passo rumo à reconstrução sem primeiro ter orado. Ele primeiro orou, ele chorou, ele jejuou, ele pede perdão, ele ouve Deus, porque não tem como recomeçar algo, não tem como restaurar algo sem a ajuda de Deus. Nossos corações são enganosos, mesmo que a intenção pareça boa, nossa visão é limitada e nós não sabemos nada sobre o futuro. Mas temos um Deus que sabe e que vê e que tem toda a instrução para você agir nesse momento. Então, não tenha pressa para reconstruir. Passe pelo processo e esteja totalmente na dependência de Deus. Lembra-te, chorar, lamentar não é regredir. Orar e jejuar não é perder tempo, é se preparar para dar passos firmes, para não precisar amanhã ter que voltar atrás. Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir esse louvor com Diante do Trono. A gente volta daqui a pouco com muito mais de Deus para a tua vida. Fique ligado conosco. E se quiser ouvir novamente essa mensagem, vai lá no YouTube da pastora Cícera Pereira. Vai estar lá. Deus abençoe.